Muito boa noite. Quero falar através deste vídeo sobre os discípulos e os seguidores de Jesus. Vou falar um pouco sobre o ministério de Jesus, como ele começou, desenvolveu e como nós estamos hoje. O ministério de Jesus começou quando ele procurou João Batista para ser batizado. Logo após o seu batismo veio a confirmação com a voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, isto é, em quem está todo o meu prazer." Esta foi a voz do Pai. E o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. Daí o Espírito Santo o levou para o deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e ainda acima de tudo sendo tentado pelo diabo. Ao terminar os 40 dias de tentação, ele teve fome. E foi aí que o diabo intensificou a tentação. Mas ele saiu-se de todas, refutando o diabo com a palavra de Deus. Depois disso, ele começou a pregar o evangelho do arrependimento, convidando as pessoas a se arrependerem, porque estava próximo o reino dos céus. Ele chamou 12 homens para ficarem ao seu lado, quando seriam treinados para dar continuidade à obra deles. Estes 12 homens ele chamou de apóstolos, que significa enviados. Depois de algum tempo de treinamento, ele enviou-os a anunciar o reino de Deus. Foram 6 grupos de 2 em 2, com recomendações explícitas quanto ao procedimento que deveriam ter dessa primeira missão. Nessa missão, os discípulos receberam autoridade para curar os doentes e expulsar os demônios. Foi uma obra de completo sucesso. Poucos dias mais, ele enviou outros 70, 35 equipes de 2. Com a mesma autoridade, foram realizar um trabalho e voltaram alegres, porque diziam: "Até os demônios nos obedecem." Mas tudo era porque eles invocavam o nome de Jesus. O poder estava, como está, sempre no nome de Jesus. A igreja atual do século XXI tem muitos seguidores de Jesus. Porém, nem todos são discípulos autênticos do Mestre. Ele continua escolhendo pessoas para realizar a obra através da igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 fala sobre isto. "E ele deu uns para apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." Esses obreiros aqui denominados de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, são aqueles que treinam a igreja, treinam os discípulos. E estes discípulos constrói a igreja. Alguns tipos de obreiro nas igrejas atuais não têm origem e nem são mencionados na Bíblia. Mas em Atos capítulo 6, a igreja, por orientação do Espírito Santo e dos apóstolos, escolheu homens para servi-la. E estes são chamados de diáconos. Alguns anos mais tarde, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele dá uma orientação mais detalhada quanto aos pastores e aos diáconos.
suas qualidades, forma de ser, estado civil e assim por diante. A igreja de hoje tem autoridade e liberdade para escolher seus obreiros para o trabalho interno e trabalho externo. Estes, mais do que as outras pessoas, devem ser pessoas íntegras, de bom caráter, bom testemunho, dentro e fora da igreja, para não comprometer a pregação do Evangelho. Como Paulo diz aos crentes da igreja de Filipos, que eles deveriam viver da forma digna do Evangelho. O Evangelho tem preceitos morais, legais, espirituais, que devem ser cumpridos, para que o nome de Deus não seja desonrado pela vida dos cristãos. Eu concluo esta exposição dizendo que todos aqueles que servem ou desejam servir a Deus na igreja não podem ter duas caras ou duas formas de comportamento. Na igreja de um jeito, no mundo, lá fora, nos seus relacionamentos, de outro jeito. Devem ser, como diz a Bíblia, pessoas irrepreensíveis, que tenham experimentado a nova vida de Cristo, o novo nascimento. E se caírem em alguma situação que comprometa a pregação do Evangelho e a imagem da igreja, devem se afastar ou renunciar a qualquer posição que estejam exercendo na igreja. Dessa forma honrosa, devem deixar o ministério. Isso se tornará incrédito para um retorno após a sua recuperação. Deus será assim honrado. Essa é a forma que a igreja deve viver. Aqueles que são obreiros na igreja, que aparecem na frente do povo, estes devem ter uma vida correta, uma vida de forma que o mundo não possa acusá-los de qualquer falha. É isso, meus amigos, irmãos, essa palavra breve que eu estou deixando com você, para você meditar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo, esta palavra, com seus amigos, seus irmãos, da sua igreja, de outra igreja, nos grupos de WhatsApp. Faça isso. O objetivo é nos tornarmos cada dia melhores e fazer de forma correta a obra de Deus.